Boa noite. Chegando aqui na rede com Sheila, Sheila Santiago, pra gente ver como é que tá aí, como é que tá o áudio, como é que estão as coisas. Ô, Kátia, chegando por aí. Ó, a live hoje vai ser bem bacana. Ó, uma mariposinha. Vai ser bem bacana e eu tô chegando aqui para testar o som. Me diga se você está escutando bem, tá legal? Deixa aí, ó, seu sinalzinho, seu joinha. Daqui a pouco receberei aqui dois convidados bem legais. A live de hoje, gente, a live, né? Como é que é isso? É para falar um pouco da história do Madu, AME Nova Friburgo. Quem é de fora aí, ó, Nova Friburgo é a cidade serrana do estado do Rio de Janeiro. E tem uma história bacana aí para esses convidados contarem. Vou receber aqui hoje Letícia e Luan Madureira. Ah, ok, Kátia, que bom que você está escutando direitinho. Eu acho que a luz está legal. É tanta coisa pra gente lembrar, né? Som, luz, câmera, ação, enfim. E já tem um tempo que eu faço as lives por aqui. Acho que desde 2000. Não, as lives por aqui eu acho que eu comecei em 2020. Mas esse projeto já é de 2000 e... nem sei, já perdi a conta de quanto tempo tem. Vou convidar a história do Madu, já está aqui o perfil. Convidar. E Luan Madureira. Eu mandei o convite, veja se vocês receberam. Sim. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Ai, que delícia. Deixa eu só endireitar aqui um pouquinho. Agora vai. Então, o pessoal que está chegando por aí, meus convidados aqui para essa live. Depois eu vou confessar, né, que eu deixei um furo com a Letícia, porque eu fiquei de enviar um vídeo falando um pouquinho do primeiro, acabei não enviando, mas eu acho que saiu melhor do que encomenda, porque assim vocês vão contar para a gente essas histórias e esse projeto aí do AME Nova Friburgo. Então, sejam bem-vindos. Também um pouquinho, licença. E eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho, rapidinho, assim, para a gente entrar nas histórias, porque falar de Sérgio Madureira e de AME Nova Friburgo não é uma coisa muito fácil, né? Não. Bom, meu nome é Luan, Luan Madureira, como hoje em dia eu utilizo, né? Filho do saudoso Sérgio Madureira, uma pessoa que realmente, em questão de amor e afeto, carinho por Nova Friburgo, se não foi o maior, eu acho que ele está entre ali no top 3 de pessoas que amavam a nossa cidade e não só amavam, mas faziam pela nossa cidade, né? Tentava estar sempre presente nos eventos e sentir o orgulho, que eu acho que falta um pouco no friburguense hoje em dia, de falar que sou sim de Nova Friburgo, né? A cidade serrana, a cidade que até como de ontem para hoje aconteceu, uma cidade de muito frio, que a gente está sentindo nessa terça-feira, e meu pai ele foi uma pessoa que sempre levantou a bandeira de Nova Friburgo por onde passou. Assim, visitou diversos países, passou por 20, 25, 26 novelas, 30 anos de Rede Globo, mas sempre com muito amor e sempre, como eu falei, com essa bandeira levantada de Nova Friburgo. É isso. Porque o que acontece muito é assim, né? Quando alguém vai para fora da cidade, às vezes não leva o nome, né? Sai chateado, acaba meio que se revoltando e não tem esse carinho e esse cuidado que o Sérgio sempre teve, né? Exatamente. Até me veio uma história na cabeça, que isso até tem registrado numa entrevista do Video Show que ele deu à época. Ele estava fazendo, se eu não me engano, a novela Zazar. Acho que estava em Barcelona, estava realmente, né? Eu acho que era Zazar, só me fugiu qual novela especificamente era. Mas ele estava em Barcelona e todo mundo
com agasalhado, todo mundo muito bem, né, de casaco, aqueles casacos grandes. Meu, Assim. meu pai com essa uma blusinha assim, ó, assim como eu tô hoje em dia, e todo mundo perguntando para ele o que estava acontecendo, por que que ele não estava sentindo frio. E na entrevista pro Video Show ele fala justamente isso. Não, eu sou de Nova Friburgo. Frio para mim é normal, já estou acostumado, isso daqui para mim é brincadeira. Ai, que delícia. E você, Letícia, fala um pouquinho de você. Eu sou a Letícia. Depois que o Luan falou tanto, eu fiquei até sem palavras, né? Mas eu sou a Letícia, a esposa do Luan. E eu que tô mexendo nesse projeto, né? Tentando desvendar, porque eu não conheci o Sérgio pessoalmente, conheci as histórias, li o livro dele, então, né, observei o Sérgio por um outro olhar também, né? O olhar de alguém que está nessa geração e que ama a cidade. Eu acho que está faltando isso. Até a gente brinca que está faltando pertencimento, né? As pessoas não conhecem a cidade. Então, como a gente conhece algo sem amar, né? E eu sou muito, sou professora, então eu gosto desse mundo, né? E bom, agora eu quero transpassar, né, para as pessoas um pouquinho do que aprendi com ele dentro E das vo- histórias. e você é friburguense? Sou friburguense. Não é friburguense, Luan? Ou nessas Sou. viagens você é friburguense Sou. também? Toda a minha família é daqui. Meu pai nasceu em Amparo, minha irmã é daqui também, hoje em dia morando fora do país, né? Mas toda a nossa família é de Nova Friburgo. Muito orgulho, inclusive. Eu tenho até tatuado Nova Friburgo na minha perna. Tem. Todo mundo me pergunta, por que que você fez isso? Eu falei, porque é a minha cidade, eu quero sair daqui e as pessoas olham e falam, opa, tem um friburguense por aqui. É importante falar da Aimee também, né? Que a Aimee não está aqui hoje, né? E aí fala um pouquinho da Aimee, porque a gente tem as pessoas acompanhando e esse registro também. Sim, minha irmã, por mais que, claro, meu pai, eu fui o primogênito, né, da família, e era adorado, assim, pelos tios, pelo meu pai, pela minha mãe, lógico, mas quando nasceu a princesinha Aimee, meu pai, ele, assim, ficou encantado, tratava ela, sabe, com o maior amor do mundo, o maior amor possível. Minha irmã sempre foi muito apegada ao meu pai, eles sempre tiveram uma relação, assim, de amor extremo, e eu acho que é muito isso que acontece também do pai com a filha, né? Você enxerga aquela criança, aquela princesa realmente, a gente que tem uma filha também. É um amor que assim é imensurável e eles se davam realmente super bem. Minha irmã hoje ela está residindo no Paraguai, cursando medicina. Ela já é formada em nutrição, já trabalhou aqui na nossa cidade também, já atuou em algumas novelas, mas hoje está nessa empreitada aí para se formar em alguns anos aí na carreira de médica, de medicina. Bacana. Luiz Costa, que está aqui com a gente, ele tem um amor assim doido por Nova Ele é um amor, cara. Ele já colocou, né? Gratidão Madureira por me ensinar a amar e conhecer mais Nova Friburgo. Então, assim, só para a gente passar um pouquinho pela história, né? Eu pontuei algumas coisas assim, porque o Sérgio, ele nasceu. Estou aqui pegando minha colinha, gente. Ele nasceu em 15 de março de 53, faleceu aos 56 anos, né? Bastante jovem, por sinal. E ele faleceu logo depois do aniversário, né? Em 30 de março Nasceu em 55, eu acho. de 53, na pesquisa que eu fiz, mas tudo Não, é isso, mas um pouquinho é coisa de 55, ele faleceu 56 anos, né? 57, 56 para 57, sofreu um AVC, ficou um tempo internado, a gente lutando, né? Torcendo para que ele se recuperasse, mas foi da vontade de Deus que ele partisse para alçar voos mais altos, literalmente, né? Fazendo coisas maiores do que ele deixou aqui na Terra, ainda que pela terra onde passou, ele deixou coisas gigantescas. legal. E eu estava fazendo as contas aqui antes de entrar na live aí. Eu falei, deixa eu fazer as contas. Por quê? Eu conheci o Sérgio Madureira quando eu tinha 10 anos de idade. E eu fazia teatro no Centro de Arte. Era teatro experimental do Centro de Arte. Eu tinha 10 anos de idade. E ele estava em início de carreira no Grupo Gama. Então, para mim, as pessoas que faziam parte do Grupo Gama eram assim demais para mim, né? Porque eu tinha só 10 aninhos de idade. E depois eu tive a sorte de ter o Sérgio Madureira, que a gente não perdeu o contato, porque Friburgo é uma cidade pequena.
E eu Sim, tive a sorte de ter o Sérgio como meu chefe na Secretaria de Turismo, na época do prefeito Heródoto garoto, perfeito. Bento. E foi uma relação muito bacana, porque assim, depois de tantas histórias em comum, a gente poder trabalhar juntos, foi assim, eu trabalhava com a assessoria de comunicação da secretaria, e foi incrível. Aí eu estava fazendo as contas, eu falei, ele devia ser uns 10, 12 anos mais velho do que eu, mas para mim ele era o Papa, sabe assim? Uau, ai, era o Sérgio. E depois poder a gente lembrar foi assim, muito bacana. Eu tentei achar fotos da época do Grupo Gama, eu não achei. Vocês já conseguiram pesquisar alguma coisa, acharam alguma coisa da Ah, época? a gente tem um acervo na minha casa e na casa do Girlan, que é um super amigo do meu pai, né? Até hoje eu falo porque ele trata a memória do meu pai como se meu pai ainda fosse vivo. Então eu ainda falo que eles são amigos até hoje, com certeza. E assim, a gente, numa mudança que a gente fez, a gente deixou muita coisa com o Girlan, porque a época a nossa casa era menorzinha, e assim, é um acervo de talvez Nossa, 4.000 são fotos. muitas fotos. Tem DVD, tem filmes, tem rolo de filme ainda naquela lata Essa antiga, época. na época que ele produziu a parada de um caminho, a caminho do céu aqui na cidade. Então, assim, a gente tem um acervo gigantesco. E eu não posso falar nem sim, nem não, com certeza, mas eu acredito que dentro dessas fotos aí deve ter algum registro, né, dessa época do Gama, porque o Gama aqui em Friburgo ele foi realmente um pioneiro, digamos assim, né? Dessa parte da teledramaturgia na cidade. Formou atores, diversas pessoas passaram pelo Gama, tem carinho pelo Gama. Então acredito que a gente vai ter algum registro sim. Não, tem sim, tem sim. Até porque eu pegando muitas fotos, né, pra gente fazer alguns projetos aqui, eu vi. Tem sim. Depois eu vou até separar. Legal. E vocês, desde quando que vocês criaram esse perfil? Quer dizer, o movimento, ele surgiu quando? Vocês sabem? Há quantos anos tem? Olha que eu pesquisei bastante, mas eu não achei nada pontual assim. O ano Friburgo, bom, agora vão completaram 15 anos que meu pai faleceu, né? Foi um pouco ali, um pouquinho depois da tragédia em 2011. Eu acredito que o Homem Nova Friburgo já tem os seus bons 20, 25 anos, por aí. Nossa, Foi uma ação realmente conjunta com o Girlan também, né? Nesse sentimento, nesse desejo de criar mais pertencimento e sentimento de cuidado dos friburguenses com a sua cidade, com a sua rua, né? Com o seu bairro, porque a gente entende, meu pai entendia, a gente entende até, acredito que hoje, falo pela Letícia também, pela minha maravilhosa esposa, ela é muito linda, né, gente? Olha só, ela é linda. Deus foi muito bom comigo. Que, que a gente precisa cuidar da nossa cidade assim como a gente cuida da nossa casa, porque a nossa cidade também é a nossa casa. Então, o Nova Friburgo ele surgiu com essa vertente de pertencimento, de carinho, de cuidado, e ele já tem esses bons 25 anos do projeto de maneira geral. O perfil em si, eu criei há algum tempo atrás. Ia ser um acervo de fotos Eu criei mesmo. mais para divulgar mais a história, para reviver a história, para mostrar fotos, mostrar vídeos do meu pai enquanto ator, enquanto diretor, novelas que ele participou. Só que foi caminhando, mais, né, a Letícia puxando essas rédeas. Confesso que o perfil ficou um tempo parado, Ficou, não, eu criei ele né? e ele ficou. Eu postei algumas fotos iniciais e eu deixei de lado. Foi uma Até. idealização de realmente fazer, Exato. mas na vida do dia a dia, Mas correria, assim, acabei não pegando para fazer. Pode falar. são tantas fotos, que o Luan falou, gente, se eu for tirar foto de uma a uma, meu Deus do céu. Eu falei, amor, é conteúdo pro resto da vida. Porque realmente é muita coisa. Só que aí eu notei aquele vídeo, aquele perfil parado, e aí algo tocou muito meu coração. Falei, gente, assim, logo após o nascimento do nosso segundo filho, do Luiz Antônio, e o Luiz Antônio, ele me lembra muito fisicamente do Sérgio. Muito, assim, eu falo que ele tem os meus olhos, mas parece que eu o conheço de outras vidas. E aí ele começou a despertar muito esse lado meu, sabe?
esse lado de ser friburguense, de ter tido ele aqui. A gente teve uma experiência maravilhosa, né? E a gente também ficou muito mexido com o falecimento também da Lucimar, né? Porque foi um pouco antes do nosso bebê nasceu. Ela faleceu em abril e ele nasceu em junho. E aí a gente começou a pensar muito sobre conversar, né? Muito sobre o passado. E aí eu olhei aquele perfil e falei, não, eu vou continuar esse legado, porque eu quero que os meus filhos, sabe, carreguem isso também. Olhem e falem, nossa, meu avô era importante, ele deixou um legado que os meus pais seguem, sabe? E os friburguenses também. E é um pouco contar a história da carreira do Sérgio, mas com esse legado do Homem Nova Friburgo, que é tão importante e que pode e deveria servir de exemplo para outros municípios, né? Com certeza. Eu acho que o Ano Friburgo, ele foi um ápice, talvez, do que meu pai atingiu de sucesso, né? Ele teve toda uma trajetória grande, enriquecedora dentro da Rede Globo, correndo, trabalhando. E aí eu acho que quando ele atingiu esse status, assim, de todo mundo olhar e falar assim, poxa, esse é o Sérgio Madureira. Deve ter dado esse estalo na cabeça dele, assim, não que até então ele não tenha feito, porque ele trouxe diversas novelas, diversos atores para a nossa cidade, mas ele deve ter pensado, né, acredito eu, como eu vou traduzir tudo isso que eu aprendi de vivência em prol da minha cidade. Eu acredito que assim surgiu o Anão Friburgo. E Luna, você lembra? Porque isso já tem um tempo e você também é novinho, né? Você deve ter o quê? Uns 42? Vou fazer 37. Sério? Vou Que eu fazer lembro de você no 37. Colégio Nossa Senhora das Dores, que é o colégio Sim. que a filha estudava, e eu lembro de você correndo para lá e para cá. Então, assim, imaginei que fosse mais ou menos isso. Mas você lembra desse movimento, o que que ele mais pontuava, assim, em relação a Mário? O que que ele... Nossa, eu queria muito que Sérgio Madureira estivesse aqui para a gente poder reativar o Centro de Arte, né? Que está Sim, fechado assim há anos. Vocês já devem ter cansado de escutar isso por aí, sim. mas que como é importante. Eu sou atriz também, né? Acabei me tornando jornalista, atriz, mas atuo muito pouco, mas não sai da veia, né? E como seria, não, eu tenho certeza que ele daria um jeito. É a pessoa que eu procuraria para falar: bora, vamos lá, estou junto contigo, vamos fazer É. acontecer, né? Primeiro que eu acho que dificilmente estaria fechado se ele estivesse vivo. Acho que assim que surgisse a movimentação para fechar, de alguma maneira ele mexeu os pauzinhos dele, trazer artista de sei lá da onde, para mostrar que aquilo ali precisaria estar ativo até hoje, né? Porque a nossa cidade ela perde muito nessa parte cultural, ela perde muito com a referência física, né, de onde as pessoas que envolvem em polo audiovisual, em cultura, em teatro, onde elas poderiam estar se reunindo e fomentando ainda mais essa questão cultural da nossa cidade. E, bom, como eu falei, o Ano do Friburgo, a memória que eu tenho especificamente é desse cuidado, desse amor, desse carinho com cada detalhe. Tem até algumas imagens aqui em casa de uma ação que ele fez, que me vem à memória também, onde ele saiu, trouxe alguns artistas da Rede Globo, artistas na época importantes, né? O Mário Frias, pessoas que à época atraíam olhares, né, para a Rede Globo e naturalmente aqui na cidade também, simplesmente para limpar os orelhões da cidade. Uma coisa que Cotonete um gigante. cotonete gigante, andando no Sérgio Madureira e uns atores da Rede Globo com um cotonete gigante, limpando os orelhões. Então, assim, o que eu lembro, né, com relação ao início, ou os objetivos principais do Homem Friburgo, era despertar esse cuidado em cada detalhe. Né, o lojista varrer à frente da sua calçada. Não que o poder público não tenha a responsabilidade de fazer, mas também que se você tem essa prática de você mesmo limpar, de você mesmo cuidar, de você mesmo passar um pano no orelhão que seja, né, que hoje em dia não tem mais, mas na época tinha, o poder público ele consegue vincular e dispor a sua energia, às vezes, para uma necessidade maior, estrutural da própria cidade. Então, uma parceria que sempre poderia funcionar de uma maneira mais ampla, com esse sentimento de cuidado, esse sentimento, como eu falei, de você não deixa a sua casa suja, você não joga lixo no seu chão, você vê um lixo, você vê uma bagunça,
minha esposa sabe muito bem disso, né? Ela, então, você vê alguma coisa fora do seu lugar, fora do eixo que você gostaria para sua casa, você cuida na mesma hora. E despertar esse sentimento na nossa população, na nossa cidade, né? No friburguense, eu acho que era o principal objetivo do Ano Novo Friburgo. E eu não sei vocês, assim, mas eu acho que o fato dele ter sido produtor, né, de cultura, eu acho que deve ter contribuído bastante para esse olhar, porque só quem trabalha com produção cultural entende, eu trabalho também com produção, eu acho que assim é um pouco mais fácil de você entender que você precisa ser rígido, que as coisas precisam estar devidamente organizadas, senão a coisa não funciona. Então, eu fiquei tentando fazer esse link do ator Sérgio com o produtor, com o AME Nova Friburgo, porque para Sérgio, não, ele não, na minha cabeça, o que vem, assim, ele não tinha intenção de aparecer, porque ele simplesmente já tinha o trabalho dele de produção na Globo, que continua sendo, né, uma emissora e uma produtora gigante, né? Até em nível internacional, referência. E aí eu fiquei pensando nisso. Vocês têm esse olhar também que porque o Sérgio, ele era detalhista, né? Ele era detalhista, cuidadoso. Isso vocês também percebem, principalmente Letícia, assim, na sua pesquisa. Isso te chama a atenção, Letícia? Sim, eu estava conversando com o Girlan veio aqui e a gente estava falando sobre o amor que o Sérgio sentia, assim, pela cidade. Era algo sobrenatural, assim. A gente fez algumas entrevistas também que eu tenho que editar, porque o tempo é curto e tem que dar os nossos pulos, né? Mas, por exemplo, na enchente de 2011, né? Uma amiga da família relatou que foi o momento que ela viu o Sérgio chorando pela primeira vez, Eu também. né? Porque ele se mantinha numa figura forte, numa figura que vai conseguir, né? E assim, naquele momento ele viu o maior amor da vida dele indo água abaixo, Literalmente literalmente. ruínos, é. Então, assim, o Sérgio, ele tinha algo diferente. Tinha algo diferente. A gente observa isso, né, nas histórias. Agora a gente vai lançar o livro também, né? Ia perguntar isso sobre o livro. Nossa. Ele já tem um livro publicado, né? Sim, ele tem o livro Celebridades, onde ele, com essas amizades que ele fez, ele botavam diversos atores para vestir a camisa do Homem Friburgo. E aí ele convidou alguns trovadores a Friburgo, né? Já foi também um polo ainda mais forte de trova no Brasil. E ele solicitou alguns trovadores da cidade para que fizessem trovas com relação àqueles atores, contando uma mínima história da cidade, contando um pouco, né, através da trova, alguma coisa que remetesse àquele ator. Então esse livro ele já tem. E a gente está em vias agora esperando a editora finalizar a edição, finalizar toda a produção que envolve, né, o lançamento de um livro, para, se tudo der certo, ainda esse ano. Mas a gente não tem uma data, não tem uma Vai expectativa, porque ser são muito bom. 600, quase 700 páginas de história de bastidores da TV que meu pai foi escrevendo ao longo da vida e carreira dele. Não, Então, eu amo ler. O Luan, ele falou assim, gente, eu não consigo ler metade porque é muita história. Porque assim, é muito bom. Eu falo que, nossa, como eu queria estar com o Sérgio aqui, sabendo, sabe, das fofocas, dos bastidores que ele coloca. Eu falo, ai, gente, é muito bom. E a gente conhece o Sérgio também por um outro lado, sabe? O prisma realmente dos bastidores, do que ele via, do que ele fazia, né? Nossa, é muito bom. e das situações que Das aconteciam situações. aí nos bastidores, porque a gente sempre vê o produto final, né? Passa a novela, tudo perfeito, mas só meu pai, só Deus sabe tudo aquilo que é necessário realmente para colocar aquela novela no ar. Agora, esse livro, né, eu pesquisei alguma coisa, eu achava que o livro seria produzido por vocês. Não, são histórias dele. Ele conseguiu deixar Ele escrito. escreve. Sim, ele, Na no enchente momento também. final da minha vida ali, da minha vida, da vida dele, a minha memória nessa parcela, digamos assim, da vida dele era na frente do computador. Primeiro na frente da máquina de escrever que a gente tinha, depois na frente do computador, escrevendo, escrevendo, escrevendo. De madrugada ele estava escrevendo, de manhã ele estava escrevendo. Ele passou uma grande parte aí do final da vida dele tentando relembrar, e até por isso eu acho que ele não conseguiu lançar em vida, porque para ele o livro não estava completo.
nunca estaria completo. E acho que se ele tivesse vivo até hoje, talvez tivessem mais edições a serem lançadas, porque provavelmente o livro ainda não estaria completo, porque a memória dele era muito boa também, para a quantidade de histórias que ele lembrava, de casos, de novelas, de cenas que foram ou não entregues, é realmente assim, absurda, muita coisa mesmo. E é o Mais que o Luan 600 fala, que na enchente, quando houve um problema, né, no prédio de vocês, a única coisa que ele lembrou de tirar era o quadro da Xuxa, que a gente tem na nossa sala, e os pendrives que continham o livro. Era a única coisa que ele pensou em tirar do apartamento. Na época, quando ele chegou, ele morava em São Paulo na época, né? Perguntar, ele estava morando em São Paulo, né? Não Sim, estava aqui no dia né, ele tinha acabado de ser contratado pelo SBT para tentar implementar um padrão Rede Globo nas novelas do SBT. Então ele, aí levou alguns atores, levou alguns diretores para tentar fazer esse modus operandi Rede Globo no SBT, que a gente sabe que as novelas do SBT não se comparam, né? É muita coisa mexicana hoje em dia, ou, né, enfim, não vou entrar no mérito aqui, mas em questão de produção abaixo do que a Rede Globo apresentou a vida toda, né, enquanto emissora. Então ele foi para a SBT para esse projeto, essa empreitada, mas acabou, né, não conseguindo completar. E aí, na tragédia, ele veio para cá de ônibus, de um dia para o outro, praticamente apareceu na cidade. E assim como Letícia comentou agora, foi a primeira vez também que eu olhei para o meu pai com a imagem de ser humano. Que a gente sempre tem, o pai é o super-herói, né? Eu olhava meu pai inquebrável, como uma rocha. E ali foi a primeira vez que eu vi meu pai sentado, quase como se fosse uma sarjeta, né? Sentado na calçada, aos prantos e com aquela cara que, assim, era um reflexo da nossa cidade naquela época, né? Todo mundo consternado e assustado com tudo aquilo que vinha acontecendo, ainda chovendo, você não sabia se choveria mais, se cairia mais, se a gente sofreria mais tragédias ainda. E como a Letícia falou, uma das únicas coisas que ele conversou com o chefe à época da Defesa Civil, não vou lembrar quem, e pediu autorização de maneira geral, de falar assim, eu preciso entrar naquele prédio, eu preciso entrar, minha vida tá lá. E ele simplesmente entrou e pegou só os pendrives com esse livro que ele tinha escrito e um quadro, como a Letícia falou, da Xuxa. Uau, muita loucura, mas só quem estava por aqui tem esse sentimento, né, de pertencimento também, consegue entender a loucura que ele fez em entrar num prédio que de repente nem era para entrar, né? Exatamente. Naquela hora ali, quase condenado pela Defesa Civil, né? Porque parte. Isso da Augusto Spinelli? Era esse aqui da Augusto Spinelli? Não. É aquele eu não sei, assim, eu sou péssimo por nome de ruas. Eu sou aquele friburguense que até hoje, assim, era na Rua do Pastel Mania, clássico da nossa cidade. Não, então é Então, essa aí, acho que é a Augusto Spinelli. E você, Luan, quer dizer, você, Luan, mas Letícia também, porque Letícia, de tanto pesquisar, já conhece bastante, né, o Sérgio. Escuto a história do lado da Aimee, do lado dele, do lado do Irlan, do lado, sabe, de todos os amigos. Nossa, tomara que não tenha nada escrito aí da minha parte. Tomara. Alguma coisa assim que tirava o Sérgio do sério. Em relação à cidade, ao homem Nova Friburgo, uma coisa que tirava ele do sério, assim, tipo, ai, como assim? Ele Eu tinha acho que ele era muito imediatista. Ele ficou muito triste em saber que, assim, as coisas não são no tempo dele, assim, né? Tudo demora, tudo. E eu acho que isso entristecia um pouco ele, né? Que nada é do nada. Então, sempre eram trâmites, né? Era meio complicado. Eu acho que isso é o que as pessoas mais relatam. Que ele gostava, né? ao imediatismo. Eu lembro dele na Secretaria de Turismo, e, gente, eu trabalhei 12 anos na prefeitura. E Sérgio chegou lá cheio de sonhos, cheio de projetos. E a coisa não andava, porque não anda. Demora. Então, assim, depende de um, que depende de outro. E aí eu acho que isso tirava um pouco do brilho dele de até querer fazer mais, só que, né? Principalmente pela posição que ele tinha, né, na Rede Globo, enquanto produtor da novela, ele fazia absolutamente tudo. E às vezes até escrevia junto com o autor determinadas partes da novela. Então, assim, não tivesse nada que não tivesse na alçada dele para resolver.
E uma frase que ele sempre falava muito, que na Rede Globo não existe o não. Você nunca vai chegar na novela das 9 e vai aparecer um chamado. Ah, não podemos. O episódio de hoje, o capítulo de hoje não foi ao ar porque furou um pneu, porque, enfim, não existe. Não, tem que Então, ser sempre. Tem E que aí ele ser. acabou se frustrando, talvez, com essa parte, porque, naturalmente, a política, de maneira geral, existem diversas partes burocráticas que têm que caminhar junto com os projetos para que ele seja realizado. Eu acreditava, acho que ele imaginou que fosse chegar e seria como a Rede Globo, mas Isso. em lugar nenhum do mundo a política vai funcionar como uma empresa privada do tamanho da Rede Globo também. E como é que para vocês agora esse legado aí, né, do Homem Nova Friburgo, esse pertencimento? Vocês são jovens, eu acho que isso já ajuda bastante. Eu fico pensando também que acho que é importante que esse legado esteja na mão de vocês, que são jovens, para a gente poder pensar num outro futuro. Por quê? O Gilão vai cansar, a Sheila já está cansada, né? Já fiz muitas coisas na cidade, e eu confesso que às vezes dá vontade de fechar a porta e falar, ah, eu vou embora de Friburgo, eu não quero saber. E essa nova geração precisa desse gás de vocês. Como é que vocês estão vendo isso, desse legado, desse pertencimento? O que é possível entrar para a política para tentar melhorar isso, da política partidária? Porque o que vocês estão fazendo, o Homem Nova Friburgo, é um ato político, né? Só não é partidário. Não é professora, eu acho que é isso, né? É político, mas não é partidário. Então, assim, talvez ter que entrar nesse meio político partidário para tentar resolver algumas questões. Como está isso na cabeça assim de vocês? Porque 16 de maio, Nova Friburgo vai fazer 200 e quantos anos, gente? Que eu perdi a conta? 208 anos. 208. Isso mesmo. Então, de início, foi uma coisa muito difícil, que a gente pensou assim, bom, tudo mudou. Ninguém hoje em dia sai pra rua, ninguém hoje em dia faz muitos movimentos, e é muito difícil também a gente chegar do nada já fazendo acontecer, porque se passou muito tempo. As pessoas mudaram, muitas pessoas se mudaram, muitas pessoas faleceram da época do Sérgio, né? E aí a gente pensou assim, como a gente pode mostrar quem ele era, só que ao mesmo tempo também mostrando quem nós somos, né? O que ele deixou. E eu acho que isso se tornou um pouco mais complexo na nossa cabeça, sabe? Porque a gente tinha que mudar. Nada é igual, né? E bom, a gente pensou, conversamos muito. E assim, o AMI, todo mundo fala que é um projeto, né? Mas na verdade é um movimento. O AMI é um movimento. E aí a gente pensa, bom, o Sérgio deixou ele em formato de projeto, então eu acho que chegou a nossa hora de transformar ele numa instituição, né? Porque é tirar do papel realmente, né? Tudo que ele propuser, enfim. Bom, e aí de início a gente está começando a mudar um pouco o formato, né? Falar sobre a história do Sérgio, claro, mas também agora a gente tem que contar a história de Friburgo. Vou pegar uma água que eu engasguei aqui, tá? Já volto, gente. Eu ia falar que Ao vivo é assim. Muitas. Eita! Muitas pessoas vieram de fora para cá, né? Porque Friburgo é uma cidade maravilhosa, calma. E bom, eu acho que muitas pessoas não conhecem a cidade. Então chegou o momento de falar sobre os pontos turísticos, sim, porque o Sérgio falava que Friburgo é além da moda íntima. Tem o Cansentado, tem o Caledônia. Muitas pessoas moram aqui e nem conhecem, né? Então a gente quer contar a história, como foi fundada, o que tem de bom aqui, né? E claro que isso mexe. A gente tem muito receio, às vezes, de mexer com o termo político, né? Porque é muito difícil. Mas acaba sendo, porque a gente quer mudança de alguma forma, né? Gente, Pode tomar água, melhorou? tomei, trouxe pra você também. Ai, obrigada. Ai, eu sempre tenho minha aguinha aqui pertinho, porque a gente fala, a garganta vai ficando seca. Eu acho que hoje o movimento, né? A gente tem sim, né, para um futuro transformar ele numa instituição.
E claro que para isso a gente vai ter que ter mais apoiadores, pessoas que cheguem, né, apoiando efetivamente essa conquista, digamos assim, de efetivamente transformar ele num estudo. E hoje eu acredito que até pelo trabalho que a Letícia está fazendo, a gente quer vincular mais o AME Nova Friburgo com a história da cidade. A gente sente, principalmente Que a gente Letícia, que é, falava que antes o projeto era o Sérgio, é, né? a Letícia principalmente, que é uma grande estudiosa, falta mais conhecimento do friburguense sobre a própria cidade, sobre tudo que a cidade já representou de maneira nacional, até internacional, É. digamos assim. Uma Então a coisa gente que precisa primeiro até. resgatar essa memória para que a pessoa, quando associe o AME Nova Friburgo, pelo menos se eu estiver errado, você pode me Sim, corrigir, né, não, tá amor? certo. Claro, que assim que pense no AME Nova Friburgo, remeta à história da nossa cidade. E pensando na história riquíssima que a gente tem de colonização, de grandes empresas que até hoje, né, atuam no cenário nacional e internacional também, o friburguense entenda que o Aminor Friburgo ele está aqui para contar a história, para falar da história, para respeitar a história e para fazer o friburguense entender que ele precisa desse sentimento, como a gente já comentou, de pertencimento a uma cidade gigantesca. É uma Sim. cidade que recebe muitos visitantes, recebe turistas, recebe, enfim, incentivo, tem grandes empresas, como eu falei, tem grandes esportistas, tem diversas pessoas, né, de vários esportes diferentes, espalhados por aí, conquistando títulos. Então, o Friburgo tem uma série de camadas, digamos assim, de histórias a serem contadas. Sim. Sim, é algo que a gente estava conversando também com o Girlan, que é propor que Friburgo seja estudado nas escolas também, né? Não só, é o aniversário da cidade, vamos estudar. Não, seja matéria, né? Esteja dentro da aula de história. Acho isso importante. E porque, na verdade, mesmo assim ainda é muito pouco, né? Se todo mundo não fizer a sua parte, eu fico pensando assim, estou falando de vocês jovens. As pessoas da minha idade, eu estou com 61, então a gente tem uma história, né? Ainda tem memória sobre Uhum. Novo Friburgo. Mas e essa juventude que está aí? Né? Eu sendo professora, a gente estava falando, né, passando material sobre a história de Friburgo. E aí tinha uma pergunta que era assim: o que os suíços acharam quando vieram para Nova Friburgo? Tipo assim, ninguém sabia, ninguém fazia ideia como eram as viagens, né? Qual era a proposta de vida que eles tiveram para vir para cá, porque não foi do nada. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu até estava vendo um negócio de digital, que eu trabalho também com editais, projetos e tal, e estava vendo que tem edital para livros, né? Então seria interessante. Mas tem alguma coisa de Friburgo, eu não vou lembrar agora dos nomes, depois até posso passar para você, Letícia, de autores. E aí eu ia fazer uma pergunta, só para não esquecer. O livro do Sérgio está à venda ainda, esses celebridades? Tem? A gente Não, assim, a venda não, porque a gente não tem edição suficiente para isso. O que a gente tem aqui acaba sendo Vai mais ser pessoal pessoal, mesmo. né, para a gente manter essa história aqui. Existe, como a gente já pesquisou, tem pessoas que têm esse. No Mercado Livre você acha, na Shopee você acha, mas efetivamente da nossa parte não, devido a isso, a quantidade limitada de números que a gente tem, né? A gente tem aqui, assim. Até porque muitas coisas mudaram ali também, né? Porque ele colocava restaurantes, né? Botava uma propagandazinha, né? Do que tinha na cidade. Tudo mudou muito também, né? Então, o Você diz no livro, no próprio próprio livro Celebridades tinha. Vou até pegar um Era um livro. jeito de arranjar patrocínio, né, também, para que o livro se pagasse pelo menos. Mas a intenção do meu pai, eu acho que nunca foi realmente vender o livro, porque ele mandava imprimir, e, pelo que eu lembro, ele saía distribuindo isso, assim, à torta e à direita, como se fala, né? Ele saía. Luiz Costa está aqui falando que ele tem um livro. Eu Aí, ó. estou lembrando de uma história Tem enfim, lembrei de uma história em algumas. relação ao livro. Eu lembro da capa, eu lembro da capa, mas eu não cheguei a ler. Aí, ó, tem alguns, né? Os artistas, alguns, né? Sempre com a camisa e com alguma, Tropa. alguma trova. Quer dizer, então, no momento, a intenção de vocês é continuar a fomentar esse perfil Sim. no Instagram, né? Para Ó, vocês vamos continuarem. lá.
Tinha alguns maravilhosos. Letícia, estou falando um pouquinho, porque assim, a ideia de vocês também seria esse legado continuar e tudo mais. Mas tem coisas que a história está se perdendo e, às vezes, politicamente, por conta de acharem que tem coisas mais importantes. Mas é importante dentro de quê? Para quem? Né? A história, enfim, a história tem sempre lá o seu lugar. Eu acho que Você a cultura aqui é valorizada de uma forma diferente, né? sente, É exato. mesmo. A gente tem a Fundação Dom João VI, mas eu sou da época que tinha o Pró-Memória, que era. Vocês são muito novinhos, né? Pró-Memória, então a gente podia contar muito com pesquisa e tudo mais. Hoje em dia, iam digitalizar, porque eu acho que é a coisa mais fácil de fazer digital. Não é que é fácil, é mais acessível ter esses Sim. materiais digitalizados, até para as crianças estudarem, né? Eu, por exemplo, não posso entrar numa fundação Dom João VI por conta dos ácaros. Eles têm raça e tudo, mas eu não posso, porque eles não são. Deixa a desejar, né? Uhum. Então, assim, o movimento também quer ter esse olhar para essa história, além do que vocês vão contar, do que ainda é possível ser preservado, tem isso também? Com certeza. Eu acho que nesse passo a gente ainda está até ouvindo as pessoas, conversando com pessoas, e pode ser uma pauta que o Amno Friburgo, talvez até agora você comentar isso, a gente não tivesse tido esse insight de pensar, e você trouxe isso para a gente de uma maneira brilhante. Talvez o Amno Friburgo tenha esse papel fundamental em atuar para que esse acervo maravilhoso, né, rico que a gente tem na nossa cidade, seja digitalizado, seja preservado da maneira que atualmente é feita. A vida é muito cíclica, né? Assim, a gente teve uma época que a informação era no jornal, tudo estava no jornal. A gente teve uma época que, para se você adquirir mais conhecimento, você tinha enciclopédias, você tinha livros, e hoje em dia tá tudo na internet. Assim, para o bem e para o mal, tá tudo na internet. Então Não, eu precisa tenho desse os acervo alunos, e ir para a internet também. foi pedido dicionário. Os meus alunos, pra que isso, tia? Você tem Google? Se tem... Ninguém sabe, né? Tem Google. Vocês pensam em ter um site? Tem um site, um movimento, não? Para que vocês Não, não. pudessem ter. Mas isso é algo É que a assim, a gente gente quer quer realizar. fazer. A gente quer realizar. Até respondendo o Luiz aqui, a gente tem sim, né, Luiz, a intenção, quem sabe, de fazer um museu. Falta um espaço físico, talvez não necessariamente, mas pode ser que se fosse cedido, né, para a prefeitura, alguma coisa, porque a gente arcar hoje com um aluguel de algum lugar para um museu, infelizmente, e aí eu digo infelizmente realmente porque a cultura do museu ela está se perdendo e assim não deveria existir isso, né? A gente viu aí o Museu do Rio de Janeiro que pegou fogo e tiveram pessoas que nunca pisaram lá dentro. Então, assim, a cultura do museu, infelizmente, ela tá se perdendo, mas quem sabe a gente não consiga, não sei se fazer um museu físico direto, mas a gente pensa em fazer um museu itinerante. A gente sabe que na ARP a gente tem algum acesso para fazer uma exposição durante um determinado tempo. No CADIMA, de vez em quando, aparecem, né, algumas exposições realizadas lá, então a gente pensa em fazer, entre aspas, um museu, ou não necessariamente um museu, né, mas uma exposição da história do Sérgio Madureira e do Nova Friburgo de maneira itinerante. Tem dois lugares aqui, eu vou dando, vou falar, é catarse aqui, né? Porque a gente fala de cultura, a gente fala, enfim. Tem o Teatro Municipal, tem aquele segundo andar, e que ele não é usado para nada. Eu posso estar enganada, porque eu não tenho ido ao Teatro Municipal, mas eu lembro que ele estava fechado e chegou a ter exposição lá e tal. Então, assim, é um espaço que está ocioso. Sim. O segundo tem uma casa, eu moro aqui na Carlos Alberto Branco, ele não vai lembrar. Tem uma casa antiga, que ela é da prefeitura, eu lembro que a Secretaria de Cultura chegou a mexer alguma coisa, que é na Augusto Spinelli, onde era Augusto Spinelli.
Eu não sei se Letícia está descendo das Brownies, indo em direção à Nossa Senhora das Dores, do lado esquerdo, Uhum. onde foi LBV, um negócio assim. Tem uma casa ali que é, se eu não me engano, ela é tombada. Tá cheio de mato. Hoje eu passei assim, o mato tá do meu tamanho, dá para eu me esconder. E precisa ser reformado e tudo mais. É um lugar que a Secretaria de Cultura tinha comentado que ia transformar em algum museu, algum um acervo, não sei se museu, né? Mas poder ter esse material, mesmo que tenha digitalizado, porque talvez até na própria fundação haja uma sala, haja essa possibilidade, mas assim, eu acho que é super bacana, cara. É muito E aí também, professora Letícia, fazer esse trabalho da visita das escolas, né? Isso é algo que eu coloco muito em pauta com o Luan, né? Da Porque assim, gente de ir nas levar para escolas. conhecer, né? Isso. Opa, deu uma travada aqui para mim. Peraí. Deu uma travadinha aqui. Opa! Deu uma travada aqui. Acho que voltou. Voltou para você também? Porque para mim deu uma travada aqui que eu falei, Jesus. Mas a gente Estava fala muito falando da sobre isso. visita. Estava falando Isso. assim. Até, né, por uma parte de sustentabilidade mesmo, né? De ensinar as crianças o correto, né? Infelizmente, eu trabalho numa escola de renome aqui na cidade que muitos alunos. Eita, travou novamente. Eu não sei se é a minha conexão, provavelmente, ou é o Instagram. Travou de novo aqui para mim. Foi, Voltou. Tá, mas a gente também já vai encerrando. Vamos lá. Pra mas não que assim, perder esse conteúdo. alguns alunos falam assim: por que que eu vou ter cuidado se tem alguém que faz, alguém que limpe? Então, assim, não é o que eu quero pregar às crianças, eu quero pregar que cada um tem que fazer a sua parte, né? Porque a gente, na escola, a gente forma crianças ali, mas que são futuros adultos, né? Então, tudo começa na infância. Então, eu acho muito importante levar esse projeto para as escolas, sim. Nossa, ó, eu tô super feliz, gente. Eu sabia, né, que o tempo ia ser rapidíssimo, mas a gente pôde contar um pouquinho Não aí passou rápido, né? desse movimento, né? Importante falar que é um movimento e que quero parte 2 dessa live. Sim, a gente pode pensar, com certeza, até porque esse canal está aberto aqui. Eu, né, não sou grande influenciadora, mas tenho aqui algumas pessoas que já conhecem esse meu trabalho, que eu gosto de compartilhar histórias. Então, fica aí o convite, sempre que vocês quiserem divulgar alguma coisa, fiquem à vontade, porque eu fico buscando bons motivos para eu continuar na cidade. E eu acho que a questão de valorizar desse pertencimento é uma coisa que eu me identifico muito, que não acontece. Aí quando eu vejo gente jovem querendo fazer acontecer, e eu fico bem feliz assim, de saber que minha neta, eu tenho uma neta de 11 anos, e saber que um dia ela vai chegar aqui, ela vai conseguir entender um pouco da história da cidade e vai conhecer isso, porque ela mora fora, não mora aqui. Então eu fico feliz, assim, muito grata a vocês por esse tempo. Ai, a gente que agradece também. Foi uma conversa super gostosa, né? Nem parece que é como se fosse uma entrevista. É uma conversa, Não, assim. não, Amei. É um papo. e Luan também, a Aimee, enfim, sempre que vocês quiserem, de trocar ideias, eu estou sempre aberta, assim, Com certeza. Vamos ver se na próxima vez a gente consegue organizar para que minha irmã participe também, conte pelo prisma dela, né? Tudo isso que ela viveu, reviveu e esteve também, ainda que mais nova, né? É, com relação ao Neo Friburgo e ao meu pai, que acho que sempre vai engrandecer.
E o Luiz está aqui, né? Uma homenagem ao Sérgio. Tem tantas possibilidades. Nossa, vocês devem ter presenciado o falecimento da Dorinha, da Pai, né? Sim, E eu sim. lembro de Sérgio desfilando pela Pai também. Então, Eu assim, falei isso com Letícia, que eu não tinha mais tanta convivência com a Dorinha, mas que até fiz uma postagem, porque realmente Friburgo perdeu mais uma das pessoas que foram um marco. Existe uma Nova Friburgo antes da Dorinha e depois da Dorinha. Isso daí é inegável. e Sérgio faleceu muito cedo, então, assim, mãos na massa, por favor, para vocês continuarem. Eu sei que todo mundo tem que tocar a sua vida, mas deixar esse movimento vivo, né? Deixar esse movimento vivo para a gente poder ter boas histórias para contar daqui a 10 anos, 20 anos, né? Não deixar a coisa morrer, Com tá? certeza. Foi um prazer. Prazer. Gratidão aí por tudo. Tentarei deixar a live salva aqui, Por favor. que eu nunca perdi, mas agora a conexão me deu um susto. E depois eu levo lá para o meu canal no YouTube e o áudio eu levo para o Spotify, que aí é uma forma também de ter Tá Maravilha. ótimo. contatinhos, as pessoas de lá vão escutando, enfim, a gente vai trabalhando as redes. Beijo grande, gente. Fica com Deus, uma boa noite. Tchau, tchau, gente. Até qualquer dia, até qualquer hora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.